Muito boa noite, bem-vindos ao Democracia em Debate, ao nosso programa que semanalmente contamos com o Dr. António Cunha, deputado da Assembleia da República, pelo PSD do Distrito do Porto. António, muito bem-vindo, mais uma vez. Boa noite, Paulo, é sempre um gosto estar contigo aqui. Portanto, vamos começar mais um Democracia em Debate, como bem referiste. É verdade, António, e é com gosto também que eu estou sempre presente de um deputado da Nação. António, uma semana que começa o confinamento, mesmo que seja parcial, mas começou esta semana, esta segunda-feira, das 23 às 5 da manhã, e depois também a medida mais, se calhar, necessária, obviamente, que será com certeza necessária, temos que continuar a confiar na nossa Direção-Geral de Saúde, isso é óbvio, por mais que a gente tenha críticas, mas temos que confiar, mas a medida de fim de semana da 1 até às 5 da manhã, das 13 da tarde, essa foi a que surpreendeu mais, se calhar, a população e também que gerou mais alvo de discórdia perante toda a sociedade portuguesa. E tu, para isso, qual é uma primeira nota que fazes, ou primeira leitura que fazes a todas essas medidas, e principalmente tu que és um defensor, por exemplo, das escolas, não é? Achas que também vai minimizar o impacto da infecção, da subida de casos de infecção? Porque ainda hoje, no dia que estamos a gravar, foram mais 62 mortes, coisa que é assustadora, porque se nós virmos já ao fim da semana, são quase 500 mortes, ao fim do mês são 2.000 mortes, portanto é algo que nos começa a assustar. Claro que sim, Paulo. Nós temos vindo quase todas as semanas a abordar essa temática. Infelizmente não estamos para já a conseguir achatar a curva, mas o que é facto, como tu referiste, há sempre cada vez mais mortos a lamentar. Pronto. Relativamente às medidas que foram adotadas pelo Governo e foram autorizadas na passada sexta-feira a pedido do Sr. Presidente da República, o que há a dizer é que há a esperança de que, efetivamente, essas medidas surtam efeito. Agora, também, como dissemos, e tu ouviste na semana passada, falarmos sobre este assunto, o que é facto é que as pessoas têm que ter consciência de que a doença está aí, efetivamente mata, e todos os cuidados são poucos. Não há risco zero, não há. Até porque é uma doença relativamente recente e, portanto, temos que nos proteger de acordo com o conhecimento atual e científico que nós temos. E, portanto, as medidas do distanciamento, o uso da máscara, da higienização e lavagem das mãos, o uso, se possível, para quem pode, da aplicação Stay Covid, serão as medidas que para já se podem implementar, porque também, como temos referido aqui, a economia não pode fechar. Se a economia fechar, portanto, iremos morrer da cura, certamente. Muito bem, António, e agora, para começando mais nos temas que trouxeste aqui ao programa desta semana, não queres deixar de falar sobre o acordo, no fundo, que houve para formar o novo governo da Ilha dos Açores, da regional da Ilha dos Açores, e para isso houve aqui uma troca de palavras entre o Dr. Rui Rio, presidente do PSD, e o António Costa, o nosso primeiro-ministro e secretário-geral do PS. Houve aqui realmente algum desconforto, um bocadinho mais aceso, coisa que já não estávamos habituados a ver desta forma. Bom, vamos fazer aqui um pequeno enquadramento. No passado dia 25 de outubro, houve eleições para a Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma dos Açores. O PS estava no governo há cerca de 24 anos e nessas eleições houve um sinal claro e então, como resultado dessas eleições, o PS perdeu a maioria absoluta que detinha. E, fruto dessas eleições, muito dificilmente, havendo uma solução à direita, o PS consegue fazer governo, porque o PS, junto com o Bloco de Esquerda, não consegue a maioria dos deputados na Assembleia Regional. O que é que acontece? Acontece é que
houve uma série de insinuações que foram lançadas junto dos portugueses, declarações, insinuações feitas quer pelo secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, quer do próprio secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, que é o primeiro-ministro, neste fim de semana, lançaram uma série de insinuações sobre a situação política dos Açores, acusando o PSD de se ter, isto, palavras do primeiro-ministro, de se ter ajoelhado perante o Chega para ser solução de governo na região autónoma. Ora bem, deixa-me só dizer-te uma coisa. Quem se ajoelhou em 2015 perante o Bloco de Esquerda e perante o PCP para arranjar uma solução de governo à esquerda em 2015? Portanto, como disse, foi o PS. O PSD em 2015, para as eleições legislativas, ganha as eleições, perde a maioria, portanto, juntamente com o CDS, não consegue formar governo e António Costa, indo, digamos, contra aquilo que era a tradição, e qual era a tradição? Era quem ganha governa, arranjou uma solução com o Bloco e com o PCP. Ora bem, passados 5 anos, acontece quase a mesma coisa na região autónoma dos Açores. Portanto, e há um acordo de governo com o PSD, CDS e PPM. Portanto, uma espécie de nova aliança democrática. E tem todo o apoio institucional e político da Comissão Política Nacional. Portanto, porquê? Portanto, este acordo, efetivamente, e como diz a declaração da Comissão Política, materializa, digamos, o fim de uma hegemonia governativa de 24 anos, que note-se, fica marcada negativamente por tiques de autoritarismo e fenómenos de nepotismo. Eu não sei se as pessoas sabem o que é o nepotismo. O nepotismo é uma espécie de governação em que se facilita o acesso das famílias ou da família a cargos governativos, a cargos de responsabilidade. Portanto, então, o que é que acontece? Acontece é que há uma solução política para governar os Açores de direita. E isso parece que caiu muito mal junto do nosso primeiro-ministro e, nomeadamente, muito mal junto do PS. Ora bem, o que é preciso é que as pessoas saibam que, primeiro, o PSD não se arreda 1 milímetro da sua matriz ideológica, de todo. Portanto, nós somos partido desde 1974 e, portanto, a nossa matriz ideológica mantém e vai se manter durante muitos e bons anos. O que é que acontece? Acontece é que, para se arranjar a solução política de governação, o PSD Açores teve que se coligar, nomeadamente com o CDS e com o PPM, para uma solução de governo, mas teve que também consensualizar objetivos, nomeadamente com a Iniciativa Liberal, e esse acordo jaz em objetivos comuns, que também são do PSD, nomeadamente diminuir o peso do Estado na sociedade e na economia. Portanto, para quê? Para ser capaz de fazer, do nosso entendimento, crescer o PIB regional, de reduzir o fosso que separa os Açores do resto do país, que isto é muito importante, e da média da União Europeia também. Portanto, combater a pobreza, diminuir a dependência do exterior, entre outras medidas, e de reduzir também a dívida pública assumida. Portanto, são esses os objetivos do governo do PSD, do CDS e do PPM. Portanto, e com o Chega, que foi aqui que houve a grande confusão, o grande escândalo, segundo o primeiro-ministro, com o Chega há um acordo com 4 objetivos simples. Primeiro, redução do número de deputados regionais. Segundo, criar um gabinete regional de luta contra a corrupção. Terceiro, reduzir a elevadíssima subsídio-dependência da região. E promover o aprofundamento da autonomia política no quadro do Estatuto Político Administrativo dos Açores e da Constituição da República. Portanto, são 4 aspectos que um governo liderado pelo PSD deve naturalmente prosseguir. E, portanto, era o que mais faltava se não se fizesse um acordo, ou melhor, que mal fora se não se fizesse um acordo apenas com o Chega, só porque ele também defende isso. Portanto, se são objetivos comuns, qual é o problema?
E mais outra coisa aqui, só para terminar este assunto. A governação socialista de 24 anos nos Açores, e eu temo que isso também venha a suceder no nosso país, estagnou o desenvolvimento social e económico para muitos açorianos. É mais, colocou-os nos piores níveis de pobreza e de sucesso educativo e de acessibilidade aos cuidados de saúde. Quem falou isto, e muito bem, aqui há tempos, na Assembleia da República, foi o deputado António Ventura, que é deputado pela região autónoma e é da Terceira. Ele disse isto e explicou isto na sua declaração política muito bem. E, portanto, o objetivo é dar e aumentar os rendimentos fruto do trabalho e reduzir a necessidade de subsídios e fiscalizar melhor a sua atribuição. Mas é um objetivo seguramente social-democrata. Portanto, não sei qual é o problema do PS neste caso, em que o PSD chega a um acordo para haver uma solução governativa. Mas eles queriam o quê? Ingovernabilidade na região autónoma dos Açores. Era o que mais faltava. Muito bem. É realmente um tema que tem vindo a ser discutido esta semana, mas concordas comigo que já há muito tempo que não havia assim uma discórdia tão grande? Claro que sim, mas o problema é que essa discórdia vem de um facto que é falso. Portanto, não há nenhum acordo nacional, isto que as pessoas fiquem a ver bem, não há um acordo nacional nem com a Iniciativa Liberal, nem com o Chega, assim como também não há com outros partidos. Portanto, achas que também é um pouco já um nervosismo? Achas que notas algum nervosismo da parte do PS? É evidente que sim. Portanto, a gestão desta pandemia nesta segunda vaga não tem sido fácil, não foi, do nosso ponto de vista, preparada atempadamente. Na minha opinião, não houve a preparação, não houve a contratação de médicos. Falamos isto a semana passada a propósito do Hospital Padre Américo, e pelas notícias que se ouvem, a gestão não foi bem. É evidente que neste fim de semana, e mesmo ontem, houve uma série de tweets que o Primeiro-Ministro lançou, mas eu, sinceramente, continuo com a mesma opinião. Não houve, efetivamente, uma programação para atacarmos esta segunda vaga com mais resiliência, com mais proatividade. Isso não se efetuou e o Diz, Paulo? Podes acabar. E, portanto, eu continuo na mesma. Portanto, não houve uma governação competente relativamente a isto. A semana passada esteve cá a Sra. Ministra da Saúde, eu tive a oportunidade de a questionar. E, portanto, o que é facto, nós temos um exemplo que é paradigmático, que foi notícia em todas as televisões, em todos os jornais. O Padre Américo esteve aí em situação de ruptura, mas na sexta-feira, como que por milagre, estava tudo bem. As soluções que foram encontradas, porquê é que não foram soluções encontradas há mais tempo? Por exemplo, há que dizer, como muito bem disse o nosso Presidente da Câmara, o Dr. António. Porquê? Evitava-se muito sofrimento, muita confusão, muito desgaste da parte do pessoal médico, dos auxiliares, dos enfermeiros. Porquê? Porquê é que na sexta-feira isso foi possível e porquê é que uma semana, 10 dias, 12 dias antes, não foi possível? Porque se falou cá em baixo, e nas televisões, e tu também falaste, e muito bem. Portanto, acho que se houvesse preparação e consciência daquilo que se está a fazer, porque quando toca à saúde é preciso ter muito cuidado, porque estamos a tomar decisões que mexem com a vida das pessoas. Qualquer decisão pode fazer a diferença entre a vida e a morte, não é? É óbvio, eu não vou estar a opinar sobre as questões políticas que cada qual faz. E eu, como jornalista, não o posso opinar, mas quando eu passo aquela mensagem é porque há muita gente também que sabes que nós temos um jornalismo de proximidade e pedem-nos, no fundo, para nós, Paulo, ver se consegues, através da nossa influência, alertar, porque realmente estava e ainda não está totalmente resolvido, mas era o estado do hospital dos profissionais de saúde era desesperante, no mínimo, para não arranjar outras palavras. Bem, mas continuando neste tema, e eu aproveito e faço aqui a ponte já para o segundo tema que queres falar, que é o estudo da Direção-Geral de Saúde sobre a Covid-19. Portanto, foi alguma dúvida, peço desculpa, alguma dúvida que tu tens muitas dúvidas na comunicação dos números que a Direção-Geral de Saúde tem vindo a dar, é isso, António?
Portanto, é assim, há efetivamente um estudo que arrasa os dados da DGS sobre a Covid-19, portanto, e foram usados em análises científicas, nomeadamente mortes que desaparecem, infecções a mais ou a menos, que não batem certo, com os números que foram divulgados publicamente pela própria Direção-Geral de Saúde, e milhares de casos mal preenchidos no SINAP. De facto, há informação de má qualidade e quem faz o estudo, portanto, os autores, são um estudo de investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, atenção, e que foi publicado na revista científica Journal of Epidemiology and Community Health. Não é uma revista qualquer, uma revista de renome internacional. Portanto, é um estudo assinado por 12 investigadores e que conclui que as bases de dados do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, o chamado SINAV, essas informações têm sido fornecidas à comunidade científica, têm uma qualidade muito baixa, com erros, inconsistências e muita falta de informação. Mais grave ainda, os problemas anteriores têm levado a outros estudos, feitos com base nesses dados, a apresentar conclusões que podem não estar corretas. Isto é grave para quem está a gerir uma pandemia. Para quem tem que governar um país que está a ser assolado pela Covid-19, portanto, tem que ter as decisões mais apuradas possível, porque senão não, é muito difícil. Não é? E o facto é que esse artigo bate muito naquilo que tem sido fornecido, nos dados que têm sido e na comunicação que tem sido feita. E isto vai, do meu ponto de vista, também vai um bocado em contracorrente com o ano passado, peço desculpa. A semana passada falei aqui naquela missa que nós assistimos diariamente. Quer dizer, não bate a cara com a careta, não é? A lista de falhas é longa e não pode ser. As coisas têm que ser feitas com muita dignidade, com muita correção. E recordo-me que no início desta pandemia, quando, se não estou em erro, foi declarado o primeiro estado de emergência, o nosso Presidente da República disse que nós, enquanto povo, nós, enquanto nação, deveríamos ter sempre acesso à informação, sempre com verdade. Isto deixa-me aqui algumas dúvidas. Pois. Portanto, eu vou dar exemplos aqui de dados errados. Por exemplo, um doente com 134 anos e 3 homens classificados como grávidos. Não é? Bem como 19 doentes que supostamente teriam tido a doença antes do primeiro caso. Ora bem, isto pode dizer muita coisa e espero que não diga nada. Sinceramente. António, para terminar, gostavas de deixar uma nota também à combate, houve um estudo que o nosso país é aquele que menos gasta no combate, no fundo, à infecção Covid-19. Isto engloba tanto a saúde como também a ajuda na economia em Portugal. Portanto, ou seja, quando a crise nos começou a assolar, a crise pandémica, é evidente que esta pandemia forçou os Estados a abrir os cordões à bolsa, por assim dizer, e para evitar um colapso económico. Vejam que medidas é que foram tomadas e bem por este governo na primeira fase, para dar suporte às famílias, à economia, às empresas, etc. Agora, o que é facto é que há um estudo que nos diz que em 38 países, Portugal é o quarto com menos impacto orçamental imediato. Ou seja, os gastos de Portugal que vão ao déficit, portanto, cerca de 3,2% do PIB, estão abaixo da média dos gastos das chamadas economias avançadas, que chegam aos 7,3% do PIB. Nós, como já referi aqui, tivemos um orçamento suplementar, que foi aprovado em julho, e o que é facto é que Portugal está entre os países europeus que menos gastam de imediato no combate à crise. Arriscando-se também a ser dos que mais lentamente regressam a níveis de atividade económica anteriores à pandemia. Portanto, há aqui uma pesquinha de rabo na boca. Portanto, enquanto com pouco por todo o mundo, a intervenção das finanças públicas para combater a pandemia e limitar os impactos económicos negativos está a atingir uma dimensão inédita, não é? Nós aqui parece que estamos um bocado a medo a gastar. Eu percebo porquê.
Eu percebo porquê, porque aquele discurso de que temos as contas certas, eu sempre disse que nós tínhamos certas contas. E não pode haver contas, do meu ponto de vista, que não sou economista, nem almejo sê-lo. O que é facto é que nós estamos sempre, passe o vocábulo, castrados por uma dívida pública que é brutal, que vai atingir máximos históricos. E, quer queiramos, quer não, atinge sempre máximos históricos com governos do PS. Embora aqui, faça aqui a salvaguarda de que esta crise é evidente que tem consequências e, portanto, não há aqui uma acusação a este governo, mas eles já estão há 5 anos no governo. No primeiro governo, de 2015 a 2019, as nossas contas, os nossos juros foram diminuindo pouco e o que nos vai valendo é que os juros estão baixos. Nós estamos a pagar juros baixíssimos, ainda bem. Agora, se isto um dia vira, nós vamos ter problemas gravíssimos. Pois. Muito bem, António. Fica por aqui o nosso Democracia Debate, aqui semanal, no Novo Canal. Espero que voltemos para a semana com mais temas, que tenhas saúde, que o bicho não te pegue. E vocês também. E nós também. Por isso mesmo é que estamos a ter todos os cuidados que podemos. Pessoal a fazer teletrabalho, em estúdio só o pivô e, como podem ver, o comentador também em casa. Isto para que todos nós possamos achatar a curva que realmente a infecção Covid-19 tem subido e para isso precisamos da ajuda de todos nós. Já sabe, higiene nas mãos, máscara na carinha e a distância social. Essa é fundamental para ajudar o Serviço Nacional de Saúde e a todos nós para que um dia possamos nos abraçar. Boa noite. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.